Bom, chegamos no último exemplo de timer, né? O segundo exemplo de timer. Então eu vou fechar aqui o nosso projeto anterior, né? O exemplo timer, e vou aqui no timer 2 e vou setar como projeto principal, tá? É exemplo 2, não é o uso do timer 2, tá? No nosso microcontrolador tem mais de um módulo de timer, mas a gente só está usando o timer 0. Então aqui vou abrir o código fonte. O objetivo desse código aqui é fazer um relógio digital utilizando esse módulo timer, tá? Então aqui já tem um código pronto, funcional, que já faz a utilização dele como relógio digital. Então temos aqui umas descrições iniciais, como sempre. Aqui temos a adição da biblioteca do timer. Configurações aqui também não muda nada, mantém todas as configurações igual anteriormente. Temos algumas variáveis declaradas aqui, então eu declarei uma variável chamada segundos, uma variável chamada minutos e uma variável chamada horas. E quando você olha isso, você já percebe qual é a função de cada uma delas. A variável segundos vai guardar a informação de tempo em segundos. A variável minutos vai guardar os minutos. A variável horas vai guardar as horas. E a variável preset é igual ao exemplo anterior. Ela guarda o preset do timer para saber o período que ele vai exercer aqui no nosso exemplo, tá? Um tempo legal para fazer um relógio é um tempo de 1 segundo. Então eu vou manter essa variável no código que a gente tinha pré-determinado anteriormente para um período de 1 segundo. Tá? Interrupção. Então aqui dentro do vetor de interrupção, da função de interrupção do timer 0, então ó, ela abre aqui e fecha aqui. A gente tem a verificação do flag do timer 0. Então se realmente a chamada veio do timer, ele vai executar só esse trecho de código aqui. Tá? 0 flag. Preseta o timer novamente, então você percebeu que até aqui, ó, até essa linha é procedimento padrão, você não vai mudar nada. A parte que você vai mexer dessa linha em diante até finalizar o código aqui, tá? E o que eu estou fazendo nesse trecho de código? Toda vez que houver uma interrupção, ele incrementa a variável segundos. E é lógico que isso tem que acontecer, né? Porque os segundos vão ser incrementados a cada segundo. E nosso período é de 1 segundo. Então toda vez que ele entrar aqui, ele incrementa a variável segundos. Se porventura a gente chegar em 60 segundos, o que a gente tem que fazer? Zerar os segundos e aumentar e incrementar a variável minutos. Porque aí vai aumentar para 1 minuto. Depois de 60 segundos dá 1 minuto. Então é lógico, né? Aqui então, depois de 60 minutos eu vou incrementando, quando der 60 minutos eu zero a variável de minutos e incremento as horas, né? E finalmente, depois de 24 horas, a gente zera a variável de horas simplesmente, né? Então a gente tem aí, o negócio vai começar desde o início novamente. Então esse é o único trecho que é relativo ao uso do relógio. Isso aqui é o relógio digital feito aí utilizando um microcontrolador. Tá? Basicamente é isso. Isso aqui, inclusive, pode ser mantido nos projetos de vocês, tá? Como referência de tempo. Vocês não precisariam modificar isso daqui, tá? Então, descendo mais adiante aqui, a gente tem o programa principal, o código principal. Então, nós temos aqui a determinação do LED como saída, mas como a gente não tem LED aqui nesse código, eu vou excluir essa linha, tá? Vou deixar um código mais enxuto para vocês. Novamente eu vou fazer aquela correçãozinha aqui para a gente determinar como saída apenas os pinos relativos do display, tá? Os pinos que são relativos aos pinos de entrada lá, os dois botões eu vou deixar como entrada, digital também. Faço a inicialização do timer utilizando como referência o preset. De novo, isso aqui não tem modificação com relação ao exemplo, provavelmente nos códigos de vocês também não vai ter variação, tá? Inicializo o display, eu vou escrever na tela, né, o Senai, como sempre, e o horário, né, a palavra horário, sem acento, pelos motivos que eu já comentei anteriormente. E aí o que a gente faz? Vamos posicionar em algum local, vamos escrever a variável de horas, só que, como sempre, eu tenho que destrinchar ela em 2 dígitos, eu vou mandar cada dígito de cada vez. Tá? Então primeiro eu vou mandar as dezenas da variável horas, depois eu vou mandar a unidade da variável horas. Escrevo lá 2 pontos, tá? Depois eu escrevo a dezena da variável minutos, a unidade da variável minutos, coloco 2 pontos de novo, escrevo a dezena de segundos, a unidade de segundos e acabou. Isso aqui é o nosso reloginho que está pronto.
tá? Então isso aqui só vai escrever na tela conforme as variações acontecerem lá dentro daquela interrupção que a gente tem. Então ele só vai escrevendo, reproduzindo o valor de cada uma dessas variáveis aqui, tá? Uma coisa que talvez eu não tenha comentado antes, mas essa função escreve LCD, ela escreve um caractere apenas, tá? E se eu quiser escrever qualquer caractere, eu não preciso ficar decorando a tabela ASCII, não preciso descobrir qual que é o número em hexadecimal relativo a esse caractere. Basta que eu coloque esse caractere entre aspas simples, ó, coloquei os dois pontos, entre aspas simples. Se eu quisesse escrever um texto, né, eu escreveria aqui entre aspas duplas, mas aí é uma string, né, um conjunto de caracteres. Para escrever apenas um, eu chamo essa função e utilizo aspas simples para ele colocar, para ele traduzir, né, para a tabela ASCII a informação desse código aqui, desses dois pontos. Tudo bem? Então, vamos compilar. Já vou procurar aqui então o hexadecimal desse exemplo. Então está aqui em programas, timer 2, dist, defull, production. Vamos gravar agora o timer 2. Olha só como você pode perceber, né? É um relógio digital, então aqui os segundos estão rodando, tá? Depois de 60 segundos, provavelmente ele vai incrementar minutos, assim como já está dizendo lá. E, enfim, isso vai rotacionando, preenchendo aqui até 24, 23, 59 e 59, e aí ele zera tudo de novo e começa o processo de novo. Tá bom? Então, esse exemplo não tem mais nenhuma funcionalidade, mas é um bom exemplo de uso de timer, né? O relógio está funcionando independente de qualquer outra coisa.